nós temos também outro exemplo agora, só que esse na verdade é lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. Temos algumas imagens para mostrar aqui. Esse é o pomar Estância das Frutas, que possui cerca de 3.000 variedades de frutas exóticas. Olha só, a gente pode ver um exemplo delas aí, né? Essa também é uma iniciativa que nasceu na família, de uma experiência conjunta entre pai e filha. Uma história bem interessante que a gente vai acompanhar agora. É sobre isso que eu converso com a Sabrina Sartori, que está lá em Rio Claro, no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Hoje a gente vai conversar então sobre a sua empresa, a Madame das Frutas, e toda a sua história, né? A história da sua família que começou com o seu pai cultivando frutas bem diferentes. Eu quero que você já comece contando essa história pra gente. Esse pomar já tem mais de 30 anos e hoje conta com mais de 3.000 espécies frutíferas. Lá nós temos frutas dos 5 continentes e dos 5 biomas brasileiros. Já virou uma tradição familiar e com essa tradição chegamos aqui na nossa linha de cosméticos. Muito bacana. Você seguiu então os passos aí do seu pai, né, que você comentou há 30 anos já, nesse pomar, na ideia de cultivar frutas. O que motivou ele a buscar algumas frutas que são diferentes, dos 5 continentes, como você comentou? Na verdade, ele gosta muito de frutas, né? Meu pai é médico e sempre buscou uma alimentação saudável. Então, ele começou plantando e aí vai conhecendo amigos, vai fazendo uma rede de networking, vai trocando frutas. E aí, quando ele foi ver, se deu conta, já tinha chego nas 100 unidades, 200, 300 e hoje já estamos aí com 3.000 espécies. 3.000 espécies de frutas não é um número baixo. A gente tem que parar para pensar que cada uma delas tem as suas características, tem a sua forma de manejo, os próprios pés, né, também exigem cuidados específicos. E como começou a ideia de você transformar a produção dessas frutas, que poderiam ser comercializadas em natura, né, ou até mesmo para produção de receitas, para alimentação, em cosméticos? Como que vocês tiveram essa ideia também de transformar tudo isso na parte dos cosméticos? Na verdade, eu cresci nesse pomar. Então, para mim, essas frutas que para as pessoas são tão exóticas, tão diferentes, para mim era comum. E aí, por exemplo, no caso da pitaia, uma fruta que eu acho linda, acho saborosa, gosto muito dela, eu me deparei que não tinha nenhum produto com extrato de pitaia. E como eu sou uma pessoa muito vaidosa, foi quando eu tive o insight de falar, poxa, por que não? Aí eu acabei criando uma linha que eu mesma queria utilizar. E aí foi quando nasceu a nossa marca. Lá em 2013, é isso, né? Lá em 2013. A ideia a gente já teve antes até, né? Já em 2010, já comecei a estudar sobre as frutas, já comecei a pesquisar sobre as vitaminas, os benefícios dela na pele. Aí até a gente desenvolver, conseguir fazer a extração dela e colocar no produto cosmético, vão aí de 2 a 3 anos. Uhum. Você citou o exemplo da pitaia, né? Hoje Sim. são 24 produtos que vocês têm na empresa e cada um deles tem a sua composição com algumas frutas diferentes. Além da pitaia, quais delas a gente pode citar aqui para quem está nos acompanhando, Sabrina? Podemos citar o sapoti, uvaia, jaracachá, mandacaru, grumichama, néspera, cambuci, mangostim, rambutã, buriti, andiroba, feijoa, baru, enfim. São São várias vários. frutas aí que eu acho que a maioria nunca ouviu falar. É isso mesmo. E essas frutas todas se adaptaram bem à região aí de Rio Claro, né? Todas produzem bastante no pomar. Como é que vocês fizeram também para alcançar esse equilíbrio para que elas produzissem com bastante vigor, com bastante saúde? Sim, se adaptaram super bem. Claro que tem uma ou outra que realmente, ou que é um clima muito tropical, ou um clima muito frio, mas na média a maioria se adapta muito bem. Porém, quando elas são pequenininhas, elas ficam lá no viveiro ou no sementário. Então a gente cuida, a hora que ela já tem um tamanho bom para a terra, que ela já consegue se virar sozinha, que é quando a gente faz o plantio. E mesmo assim, se está muito frio, a gente ainda tem que telar ou se está muito calor, a gente tem que ver a região que a gente vai plantar, né, para ela não ficar num sol muito exposto. Então a gente vai remanejando e estudando a área ali na fazenda que a planta se adequa melhor. Então a gente vai fazendo esse estudo e aí no fim elas se adaptam, umas mais no sol, umas mais na sombra. E aí a gente vai cuidando aí com muito carinho. Isso é bem interessante. Vocês têm acompanhamento com algum profissional, algum engenheiro agrônomo que auxilia na produção também?
Não, na verdade, meu pai gosta muito, né? Como ele é da área da biológicas, ele entende muito, estuda muito. Ele é autor de vários livros também. Já escreveu um livro de titular Uvaia, escreveu um que chama Grumichama, escreveu um que chama Frutas Brasileiras e Exóticas, e o último que ele lançou chama Frutas e Saúde. Então, ele mesmo acabou estudando muito sobre as frutas e consegue aí cuidar delas. Que interessante isso, né? O seu pai aí veio da área da medicina, se interessou também por pesquisar mais sobre a produção de frutas e acabou se tornando o principal negócio hoje seu, né, da sua família também? Sim. Eu que toco a empresa, né? Eu que acabei desenvolvendo e criando a empresa. Então ele fica mais com o hobby, que é o pomar, com as frutas dele, que é a paixão dele, e a minha paixão passou a ser o mundo dos cosméticos. Muito bem. Sabrina, eu acho que algo interessante que é bacana da gente destacar aqui é que lá em 2013 vocês também foram aí os pioneiros em utilizar do extrato da pitaia para a produção de cosméticos e os primeiros do mundo. É isso, né? Sim, porque quando todos os nossos produtos são notificados na Anvisa. E quando a gente foi notificar, não tinha no banco de dados da Anvisa a fruta pitaia. Então a gente teve que enviar laudo, análise do extrato, literaturas, para que eles pudessem inserir. Mas quando não tem no banco de dados da Anvisa, eles procuram também pelo banco de dados, que é o FDA nos Estados Unidos e o COSIN, que é na Europa. Caso já tenha sido cadastrado em algum desses dois, a Anvisa até acelera o cadastro no dela. E para nossa curiosidade, né, para nossa surpresa, não havia sido cadastrado nem no FDA e nem no COSIN. Então isso até demorou mais. Então posso dizer que somos a primeira empresa do mundo a utilizar o extrato da pitaia em produtos cosméticos. E depois também isso aconteceu a mesma coisa com a uvaia, com o sapoti, com a grumichama, com o cambuci, com as demais frutas que a gente trouxe para a linha também. Muito legal. A sua experiência com cosmetologia também ampliou o seu olhar, né, para as frutas, ampliou toda a característica de cada uma delas que você pôde agregar para os seus produtos. Inclusive, você compartilha muito dessas informações no seu perfil no YouTube, na sua página, né, Madame das Frutas, que há 5 anos já começou com bastante conteúdo e informação de qualidade nessa área da cosmetologia também, né? Sim, o pessoal tem muita curiosidade, né? Que às vezes a gente fala, por exemplo, sapoti, mas como é essa fruta, como se consome essa fruta, como é a característica dela, como ela por dentro. Então, sempre que eu tinha um tempo, eu acabava mostrando essas frutas. É que com a loucura do empreendedorismo é um pouco difícil conciliar tudo, mas as pessoas gostam e têm muita curiosidade de saber como é a fruta. E a gente, na verdade, quando olhamos a fruta, a gente sempre pensa quais são os benefícios para consumo, né? E aí, depois que eu passei a estudar cosmetologia, eu comecei a olhar os benefícios dela para uso tópico. Quais são as vitaminas boas para a pele, não só para o consumo. Então, isso foi muito legal, que ampliou a visão sobre como eu olho as frutas. Isso é muito interessante mesmo, Sabrina. Não É, somente, não somente, por exemplo, as vitaminas, mas no caso a gente também trouxe uma linha de perfumaria, que é muito interessante, porque as frutas também são perfumadas, né? sim. Aí a gente lançou o nosso lip tint com o extrato da Pitaya Pink, para causar essa coloração, por exemplo, nos lábios. E agora esse ano a gente quer ampliar a nossa linha de maquiagem. Então, a fruta, ela não é só benéfica para a pele no sentido de vitaminas, mas ela também pode ser usada para perfumar, ela pode ser usada para colorir. Então, isso é muito legal, que lá no pomar eu começo a estudar quais frutas e quais características ficam legais para um produto cosmético. Que legal, que interessante de saber. Eh, Essa ideia de ampliar a produção, por exemplo, com mais produtos, com mais frutas, também é uma ideia de vocês? Daqui para frente vocês pretendem também criar novas ideias de produtos e também para essa área da perfumaria com demais frutas? Qual é a ideia daqui para frente? Sim, a ideia é ampliar. Hoje a gente pretende terminar o ano aí em torno de 30 produtos e depois, se Deus quiser, ter a nossa primeira loja física. Que show! Hoje em dia vocês trabalham em formato de parceria, né? A empresa de vocês, ela utiliza aí de alguns serviços prestados por outras equipes parceiras e hoje esse trabalho é terceirizado, vocês ficam com a produção do pomar e também com a administração, é isso, né? Exato, correto. Toda a parte administrativa é nossa e a manutenção do pomar também. Então, as empresas de embalagens, por exemplo, dos produtos, de fazer essa extração das frutas, é tudo terceirizado.
Isso, a gente buscou parceiros que são produtores dessas frutas, né? Exatamente para não levar o pomar à exaustão, porque lá é uma preservação. Então, aí a gente tem os parceiros das frutas, mas também temos todos os demais parceiros que envolve um produto final na gôndola, né? Que é a fabricação, a embalagem, rótulo, adesivagem, transporte. Então, é uma cadeia aí de parceiros para que a gente consiga ter a nossa linha funcionando corretamente. Sabrina, para a gente finalizar a nossa entrevista, que eu acredito que muita gente deve estar se perguntando como a produção de frutas mexe tanto com a sua sensibilidade também, né? O seu contato com os pés, a sua memória afetiva enquanto criança, crescendo no meio dessas árvores, né? O seu pai e a sua mãe também incentivando a você a lidar com as frutas, frutas exóticas e também o manejo da fruticultura no geral, te fazem ter um contato diferente com a natureza, o que você também espera e acredita que as pessoas também possam valorizar mais esse lado da fruticultura? Com certeza, na verdade, um dos objetivos da nossa marca é levar o conhecimento dessas frutas para as pessoas. Por exemplo, a gente lançou a linha de uvaia, que é uma fruta brasileira da Mata Atlântica, e a maioria não conhece essa fruta. Então, passou a conhecer utilizando os nossos produtos. Fizemos aí um perfume de mandacaru, que é uma fruta brasileira do Nordeste, deliciosa, as pessoas também não conhecem. Então, nosso objetivo é levar perpetuar esse legado aí de uma preservação frutífera maior do Brasil e também fazer as pessoas conhecerem um pouco dessas frutas, né? Valorizarem o que é nosso, acabarem respeitando mais a natureza, né? Que está faltando muito isso. O fato de crescer no pomar, eu acabei adquirindo todo esse carinho pela natureza. Então, a gente acaba olhando com outros olhos. Muito legal. Sabrina, eu te agradeço demais por participar aqui com a gente, mas antes disso, também quero que você divulgue aqui as suas redes sociais, as redes sociais da Madame das Frutas. Toda a nossa linha, lembrando que é vegana e não testada em animais. O nosso site é www.madamedasfrutas.com.br. O nosso Instagram é @madamedasfrutas. Porém, no nosso site tem todas as nossas demais informações, como, por exemplo, telefone, WhatsApp, e-mail. E caso vocês não tenham anotado, o Instagram está lá também. É só clicar, cai direto na nossa página. A gente entrega para todo o Brasil e com certeza você vai receber com muito carinho na sua casa. É isso aí, muito bem. Tem QR Code na tela para quem quiser ser direcionado lá para o site da Madame das Frutas. E a nossa equipe toda agradece a participação da Sabrina aqui com a gente e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada. Que interessante, né? Essa história da família Sartori, lá de Rio Claro, que tem aí a produção de frutas exóticas. É muito legal, realmente, né, professor? Antonella, você vê, o agro tem muitas oportunidades, né? E esse de frutas exóticas é sensacional. Deve ser uma delícia passar nesse pomar e vendo essas plantas aí, né? Realmente, a produção dos cosméticos também, né?